Fala, meu povo do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo certinho? Prof, espero que esteja tudo bem com todos vocês, né? E que estejam passando por esse momento aí da melhor maneira possível, certo? Como a nossa prova está se aproximando, será no dia 5 de agosto, na próxima semana, né? Então a gente precisa estar tinindo. E uma das matérias que caem na prova é justamente essa daí, né? As funções sintáticas dos pronomes relativos. Então vamos revisar, né? Vamos ver novamente como é que a gente acha a função sintática do pronome relativo, certo? O prof vai fazer alguns exercícios aqui com vocês, parecidos com os que tem na prova. São dois exercícios sobre essa matéria na prova, tá? E os dois são do estilo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar 10, na prova vão ter dois, lógico que com outras palavras, outras frases, mas vamos treinar juntos aqui, né, para vocês para vocês entenderem qual é a lógica para conseguir fazer esses dois exercícios da prova. Tudo bem? Certinho? Então, vamos lá para a revisão. Galera, a regrinha para encontrar a função sintática do pronome relativo é a seguinte: o pronome relativo ele assume, né, a função sintática. Gente, vocês lembram o que são as funções sintáticas? Lembra, né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito, né? Essas funções que vocês aprendem desde o sétimo, oitavo ano, certo? Beleza. O pronome relativo que, o qual, a qual, cujo, onde, quem, ele vai assumir uma dessas funções, né? Então, ele assume a função sintática que o termo a que ele se refere, o termo que veio antes dele, teria se tivesse ali no lugar do que, do qual, do pronome relativo que seja, certo? Então, a gente precisa olhar o termo que veio antes do pronome relativo, o termo a qual o pronome relativo está se referindo, o que retoma, certo? Aí a gente pega essa coisa que ele retoma, coloca no lugar do que, certo? A função sintática que essa coisa que está ali antes teria, se tivesse ali no lugar do T, é essa função sintática a função do quê? Certo? Então, pela lógica, olha para baixo aí, olha para o slide. Vamos lá para o exemplo. Os estudantes que se esforçaram foram parabenizados. Beleza. Aí a gente sabe que tem uma oração adjetiva, ela é restritiva, né? Não tem vírgula, beleza. A gente sabe que esse que é pronome relativo, porque você pode trocar por os quais, nesse caso aí, né? Os estudantes os quais se esforçaram. Beleza. Então esse que aí é pronome relativo. Joia. O que, ele está retomando um termo. A única coisa que pode ser aí são os estudantes, certo? Então o que se refere a os estudantes. Beleza? Ok, então, se o que se refere aos estudantes, ele está aí para não repetir os estudantes, então eu posso colocar estudantes no lugar do quê? Certo? Se eu colocar estudantes no lugar do quê, fica os estudantes se esforçaram. Eu pego os estudantes e coloco no lugar do quê? Fica os estudantes se esforçaram. Se eu olhar para essa frase, qual é a função sintática de os estudantes? Os estudantes é o sujeito da frase, né? E se esforçaram ali é o verbo, certo? Beleza? Um verbo que pede pronome. Certo? Então, se estudantes é o sujeito, o que também é sujeito, tá? Você pega o termo que veio antes, coloca no lugar do pronome relativo. A função sintática que essa coisa tem, essa coisa que você colocou no lugar do pronome relativo tem nesta posição, é a mesma função do pronome que está ali substituindo, certo? Do pronome relativo que está ali no lugar dessa coisa que ele se refere. Ok? Então, a lógica é essa. Pega o termo que está antes do que, coloca no lugar dele. A função sintática dessa coisa aí é a função sintática do que. Ok? Ai, Digão do céu, minha cabeça vai pirar. Não vai não, galera. A gente vai fazer agora 10 exercícios, com 10 frases diferentes, para a gente conseguir enxergar isso, né, de vários modos diferentes, fazendo sempre esse mecanismo de colocar no lugar, para ver como é que fica, beleza? E aí, vai dar certo. Vamos lá, então. O exercício é esse daí, ó. Após analisar o emprego dos pronomes relativos em cada contexto frasal, em cada frase, assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da função sintática exercida pelo pronome relativo. Então, você vai olhar cada frase, vai pegar o termo que veio antes do pronome relativo, vai colocar no lugar do pronome relativo. A função sintática que essa coisa tiver é a função sintática do pronome relativo. Ok? Vamos lá para a primeira, então. Olha aí. Fortaleza, que é a capital do Ceará,
é uma linda cidade. Eu já deixei destacado aí para vocês qual é o pronome relativo, né? Pode ser o que, o qual, cujo, onde, beleza? Nesse caso aí é o que. Tá. O pronome relativo, ele retoma o termo que veio anteriormente a ele. Então, o que eu preciso fazer? Qual que é o termo que veio antes do que aí? Fortaleza, é o termo a que ele se refere. Para eu descobrir a função do que, eu tenho de pegar o Fortaleza e colocar no lugar do que. Substituir o que pela palavra Fortaleza. Quando eu faço isso, fica assim, né? Olha lá embaixo. Fortaleza é a capital do Ceará, não é? Se eu pegar o que, desculpa, o Fortaleza e colocar no lugar do que, fica assim, ó, igual tá lá embaixo. Fortaleza é a capital do Ceará, certo? Se eu analisar esta frase que está aí embaixo, Fortaleza é o quê? A gente tem o verbo é ali, aí a gente tem a coisa que ele é. O que é o Fortaleza? Qual é a função sintática do Fortaleza? Ele é o sujeito da frase, não é? Não é sobre Fortaleza que a gente está afirmando alguma coisa, né? Então é o assunto da frase, é o sujeito da frase, é o que veio antes do verbo ali, certo? Então, se Fortaleza é o sujeito aí, e o que está no lugar de Fortaleza, então a função do que é a mesma de Fortaleza, certo? Se Fortaleza é o sujeito, o que também é sujeito, ou seja, qual é a resposta? B de bola, certo? Se Fortaleza é o sujeito quando você coloca no lugar do que, isso quer dizer que o que também é sujeito. Um tá ali para não repetir o outro, né? A gente coloca o que aí, galera, para não falar assim, ó, Fortaleza é uma linda cidade. Fortaleza é a capital do Ceará. Para não falar Fortaleza duas vezes, o que a gente faz? A gente coloca o quê, certo? Ou seja, se você usar uma palavra para não repetir a outra, quer dizer que você pode colocar uma no lugar da outra, né? Elas se representam, digamos assim. Ok? Então, se Fortaleza tem a função de sujeito, quando ela está ali no lugar do que, isso quer dizer que o que também é o sujeito. Entendido? Vamos para a próxima. 2. São só 10, tá, gente? Para a gente treinar um pouquinho aí. Olha lá. Os trabalhos que faço me dão prazer. Ok. Digão, o que sempre retoma o negócio que veio antes, quando ele é pronome relativo, sim. Tá? Quando ele é pronome relativo, sim. Ele retoma o negócio que veio antes. Então, o que esse que está retomando aí? O que veio antes dele? Os trabalhos, certo? Ah, Digão, então eu tenho que pegar o termo que veio antes do que e colocar no lugar do que, certo? Eu vou colocar os trabalhos ali no lugar do que e continuar a frase, certo? Isso. Então vai ficar assim, ó. Os trabalhos faço, né, nesta frase aí. Ou, Digão, eu posso mudar a ordem para ficar mais fácil de ver? Claro que pode. Você pode trocar a ordem e falar assim, faço os trabalhos, né? O eu ali é o sujeito oculto, que está escondido, né, no verbo faço. Você sabe que só dá para colocar eu antes, né? Beleza. Então, você colocando o eu antes ali, agora ficou mais fácil, né? Eu faço os trabalhos. Eu, sujeito, faço. É o verbo, quem faz algo. Faz alguma coisa. Essa coisa que a gente faz tem um nome. Como é que chama esse complemento do verbo que não usa preposição? Que não usa lá o ad com parainha, de com parainha, de com parainha, de com parainha, de com parainha. Lembra da música? O funk da preposição? Galera, os trabalhos aí, ele completa o sentido do verbo fazer, ou seja, ele é um complemento verbal. Então, ou ele é objeto direto ou ele é objeto indireto. Nesse caso aí, não tem preposição. Então, a ligação é direta, né? Ele é um objeto direto, certo? Tanto na primeira frase ali, quando você coloca os trabalhos no lugar do que, ou se você inverter a frase para ficar mais fácil de entender, nos dois casos, os trabalhos ali é a coisa que eu faço. Ou seja, essa coisa que eu faço é o objeto que eu faço. Como não tem preposição, é um objeto direto. Então, qual é a resposta? B de bobo. Certo? De bebê. Belezinha? Próximo. 3. Olha lá. O atleta saudável que ele sempre foi, hoje está fora das pistas por causa de um acidente. Triste, né? Galera, o que está retomando o que veio antes? O atleta saudável, certo? Eu olho para cá, mas eu olho para mim, né?
na câmera aqui, mas para ver vocês eu tenho que olhar para cá. Isso. Gente, esse que está retomando o atleta saudável, certo? Certo. Então quer dizer, digamos, que eu posso colocar o atleta saudável no lugar do quê? Pode não, deve, né? Deve fazer isso. Quando você coloca o atleta saudável no lugar do quê, como é que fica? Olha lá embaixo. Fica, o atleta saudável ele sempre foi, ou ele sempre foi o atleta saudável. Você pode fazer dos dois jeitos, né? Dos dois jeitos dá certo. Beleza? Galera, se você analisar essa frase, o atleta saudável ele sempre foi, ou a da frente que fica melhor, ele sempre foi o atleta saudável, qual que é o sujeito? Ele. Sempre, né, o adjunto adverbial de frequência aí. Foi é um verbo. Esse verbo aí vai mostrar uma qualidade que ele sempre teve, certo? Então, ele é um verbo de ligação, do verbo ser. Beleza? Quando você tem um sujeito e um verbo de ligação, o que veio na frente é o quê? Quando você tem o sujeito e o verbo de ligação, o que vem na frente é um predicativo do sujeito, certo? É uma qualidade desse sujeito. Qual que é a qualidade dele? Qual é a qualidade que ele sempre foi, que ele sempre teve? De ser um atleta saudável, certo? Então, se é uma característica do ele, que é uma característica do sujeito, isso é um predicativo do sujeito. Beleza? Sossegadinho? Tranquilo? É, é. Então é isso. Predicativo. Ok? É uma qualidade. Vamos para a próxima. 4. A cidade em que moro é bastante tranquila. A cidade em que moro é bastante tranquila. Esse em que ele está retomando o que mesmo? Cidade. Né? Cidade. Galera, agora você presta atenção que antes do que tem um M. Certo? Antes do que tem um M. Um em, né? Desculpa, um M. Tem um em. Galera, o em, ele serve para indicar lugar. Tá? A preposição que a gente usa para lugar é o em, não é? Isso, digamos. O em, ele serve para indicar lugar. Beleza, então. Digão, se o em serve para indicar lugar, então quer dizer que se eu colocar o a cidade ali, no lugar do em que, eu vou ter que colocar um n, né? Eu vou ter que colocar assim, na cidade moro, senão fica estranho, né? Não dá para falar a cidade moro. Tem que falar na cidade moro, certo? Sempre que tiver o em que, você sabe que tem de colocar um no ou na ali antes da coisa que veio antes, certo? Se fosse o sítio em que moro, você ia colocar no sítio moro ou moro no sítio, tá bom? Sempre que tem em que, você tem de juntar lá o N no, na, no A ou no O que tem lá no começo. Beleza? Ah, digamos, se fosse um, num seria, ou em um, tá bom? Belezinha? Ok, então, como é que ficaria se eu colocasse a cidade no lugar de em que? Ficaria na cidade, né? Então, na cidade moro ou moro na cidade. Qual é o sujeito dessa frase? Vamos olhar para a segunda aí que é mais fácil. Moro na cidade é mais, é o jeito que a gente fala mais, né? Mais comum. Eu, sujeito oculto, eu moro. Quem mora, mora em algum lugar. Em que lugar eu moro aí? Na cidade. Certo? Galera, o lugar a gente chama de quê? Como é que a gente chama quando é um lugar em que a gente faz alguma coisa? Lembram? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É um adjunto adverbial de lugar, né, galera? É um azão de lugar, né? Beleza, então. Digam, se a cidade é o lugar em que a pessoa mora, o em que está no lugar da cidade, o em que tem a mesma função da cidade, certo? Se a cidade é o adjunto adverbial de lugar, o em que também. Hum. Digam, mas ali nas alternativas não tem adjunto adverbial de lugar, mas tem adjunto adverbial, né? Ele é um adjunto adverbial, só não está especificado ali. Certo? Certo? Então, qual seria a resposta? A de amor, né? Belezinha? Então tá. Faz. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. Galera, vamos lá. Pausa para o cujo. Pausa. Foco no cujo.
O cujo, você não consegue simplesmente pegar o termo anterior e colocar no lugar dele ali e dar certo, tá? Com o cujo não dá certo. Se você colocar o menino no lugar do cujo, fica o menino pai. Não dá. Não dá. Só que a gente sabe que o cujo, ele indica posse, certo? E a preposição que a gente usa para indicar posse é o de, tá bom? Então, é como se eu falasse assim, ó, o pai do menino, entendeu? Se eu colocar o menino no lugar do cujo, fica estranho. O menino pai. O menino pai é médico? Não, é o pai do menino que é médico, não é? É o menino cujo pai é médico. Então, o pai do menino é médico, certo? O prof está falando isso, galera, porque quando aparecer o cujo, você vai ter de pensar, você vai ter de lembrar que o cujo serve para indicar posse. Então, eu vou ter que colocar um D ali, né? Eu vou ter que colocar o pai do menino, tá bom? Vai ficar assim, ó. O cujo ele indica posse. Então, é como se fosse o pai do menino é médico, tá? Para eu conseguir colocar o menino ali no lugar do cujo, teria de ser assim. O pai do menino é médico, ok? Tá. Se a gente olhar para esta frase aí que o prof colocou agora, tá lá embaixo. O pai do menino é médico. Qual que seria a função do menino? É só para indicar de quem que é o pai, não é? Toda vez que serve para indicar posse, galera, tá do lado assim do núcleo do sujeito, no caso o pai aí, a gente chama isso de adjunto adnominal. Poxa, Digão, esse eu achei complicado demais. Tem como facilitar a minha vida? Tem. Facilita a minha vida, Digão. Toda vez que aparecer o cujo e alguém perguntar a função sintática dele, é adjunto adnominal. Digão, por que você não falou isso desde o começo? Você ficou fazendo eu pensar no que é. Porque, gente, você tem que entender que o cujo indica posse, né? E por ele indicar posse, ele acompanha um núcleo ali, né? De quem tem essa coisa. Então, ele é uma característica desse ser aí, né? Então, por isso que ele é um adjunto adnominal, tá bom? Mas, se você não quiser pensar em tudo isso na hora, apareceu o cujo lá na questão e eu perguntei qual é a função sintática dele, é adjunto adnominal. Então, a resposta é A. E, de escola, é para onde a gente vai para aprender essas coisas. Para aprender que a função sintática do cujo é de adjunto adnominal, porque ele indica posse. Chique, né, gente? Chique demais. Digam, onde que eu vou usar isso, né, minha? Você vai usar isso para fazer prova, você vai usar isso para fazer vestibular, você vai usar isso para fazer Enem, para fazer concurso, para fazer um monte de coisa. Tá? Digam, e depois de tudo isso? Aí depois, gente, você já usou bastante, né? Já usou para passar de ano, já usou para passar no vestibular, já usou bem, já, né? Aí você aprende outra coisa para usar, tá bom? Sai, corona. Galera, então, olha lá. 6. O filme a que fizeram referência foi premiado. O filme a que fizeram referência foi premiado. Galera, tem um A antes do que ali. Opa, preposição antes do que. Quando tem preposição, digam o que é preposição. Adecom para em, adecom para em, adecom para em. Você tem que ficar esperto, né? O que será que é essa preposição? Se for em que, é lugar. Aí é junta adverbial de lugar. Beleza. Mas se for a que, de que, para que, aí você fica esperto, porque aí pode ser duas coisas. Quais são as duas coisas que pode ser? O que pede preposição? Objeto indireto ou complemento nominal. Então tem um a que, um de que, você sabe que são uma dessas duas. Ou é objeto indireto ou é complemento nominal. Digam, como é que eu vou saber qual das duas é? Eu vou chutar? Não. Você tem de ver o que ele está completando, tá bom? Então, se a gente colocar o filme no lugar do a que, e lembrando, tem de colocar essa preposição lá antes do o, tá? Então fica ao filme. Fica assim. Ao filme fizeram referência, ou, se eu inverter para ficar melhor, fizeram referência ao filme. Galera, alguém fez, né? O sujeito aí não dá para saber, indeterminado. Eles fizeram o quê? Qual é o objeto? O que eles fizeram? Referência. Acontece, galera, que quem faz referência a algo.
Opa, Digão. Então aí eu tenho a palavra fizeram, que é um verbo. Quem faz, faz algo. Eles fizeram o quê? Referência, que é uma coisa. Referência não é verbo, tá, gente? Referência é uma coisa que as pessoas fazem, certo? Então, referência é o objeto. Acontece que esse objeto, a palavra referência, é uma palavra que pede complemento. Quem faz referências faz referência a alguém, a alguma coisa, certo? Então, é um nome, é uma classe nominal, é um substantivo, nesse caso, né? Um objeto direto, que pede complemento, tá? Então, se ele completa o sentido de um nome, se ele completa o sentido de um nome, ele é um complemento nominal, certo? Então, a resposta vai ser a C de casa. CCIH. Galera, o que que acontece aqui? Digam, eu vou ficar perdido na hora. Não vai, galera. Você tenta fazer assim, ó. Ao filme, completa o sentido de fizeram? Você fala fizeram ao filme? Não. Eles fizeram o quê? Referência. Ou seja, esse ao filme não está completando o sentido do verbo fizeram. Ele está completando o sentido da palavra referência, que é um nome. Tá? Por isso que é complemento nominal. A gente vai ver uma aí na frente que é objeto indireto, vocês vão ver a diferença. Tá? Mas nesse caso aí completa o sentido de referência, que é um nome, então é complemento nominal. Tá? Olha 7. O filme cujo artista foi premiado não fez sucesso. Ah, Digão, isso eu já sei. Isso eu já sei. Isso eu já sei. Toda vez que é cujo, é o que mesmo? Adjunta de nominal. Muito bem. Galera, olha lá. O artista do filme, certo? Lembra, você tem de colocar o filme no lugar do cujo ali, mas tem de colocar um D, tá? Senão, porque indica posse, senão não dá certo. O artista do filme, então, do filme, ele é adjunta de nominal do artista, só para indicar de onde que é o artista. Beleza? Então, é adjunta de nominal. A resposta é B de bola. Digão, apareceu o cujo. Perguntou qual é a função sintática dele. É de adjunto adnominal. Cujo, cuja, cujos, cujas. Indica posse. É adjunto adnominal, indica posse. Beleza? Next. Galera, os filmes a que nos referimos. Aí, ó. Ó, aí você vê. É igual o outro. Tem o a que. Tem preposição. Se tem preposição, a que ou de que, eu sei que ou é objetivo indireto, né, ou objeto indireto, ou é complemento nominal. Ah, Digão, mas isso aí nem tem o complemento nominal, então o que, que será que é? Olha que maravilha se tem uma assim na prova e eu lembro disso, né? Se eu lembro que quando tem a que só pode ser objeto indireto ou complemento nominal, aqui não tem complemento nominal, bingo! Galera, se você colocar os filmes no lugar do a que, você vai colocar aos filmes, né? Porque tem um a ali, beleza? Então, aos filmes nos referimos ou nos referimos ao filme. Aqui, galera, aos filmes completa o sentido de referimos, que é um verbo. Então, quando completa o sentido do verbo com preposição, é objeto indireto. É diferente daquele que a gente viu anteriormente, que fazia referência a alguma coisa. Certo? Fizeram referência aos não sei o quê. É diferente. Esse aqui é nos referimos, verbo referimos a alguma coisa. Então, esse aos filmes completa o sentido do verbo com preposição, ou seja, é um objeto indireto. E a resposta é a E. De E, eu acertei. Essa foi muito ruim. Para acordar, galera. Acorda, acorda, menino. Acorda. Vamos estudar. Vamos lá. Galera, o 9. A escola onde estudamos foi demolida. Ixi. Se eu colocar a escola no lugar do onde indica lugar. Então, eu tenho que colocar o na, né? Na escola estudamos ou estudamos na escola. Quando indica lugar, como é que a gente chama mesmo? Como é que a gente chama quando indica lugar? É um adjunto adverbial de lugar. Então, a resposta é B de bacana, de bom. Já estou entendendo, Digão. Digão, toda vez que tiver o em que ou onde é adjunto adverbial de lugar? Isso, menino. É isso aí, menino, menina. Galera, toda vez que tiver o onde ou o em que é adjunto adverbial de lugar. Arrasou. Digão, apareceu cujo lá é adjunta de nominal. Apareceu onde é adjunta adverbial. Isso. Tá bom? Último.
os livros de que dependemos para fazer o trabalho não chegaram. Galera, tem o de que. O Digão diz que quando tem de que, ou a que, ou é objeto indireto ou é complemento nominal. Deixa eu ver se tem os dois aí. Tem. Ixi, isso aqui é chato. Se você colocar os livros no lugar do de que, fica dos livros dependemos ou dependemos dos livros. Ah, Digão, aí tá fácil. Dependemos é verbo. Completa o sentido do verbo. Quando completa o sentido do verbo com preposição, é o que mesmo? Se fosse o do nome, se fosse do substantivo, seria complemento nominal. Como é do verbo, é um complemento verbal com preposição, então, objeto indireto. Muito bem. Acertou, miserável. É isso. E a resposta é a D, de Digão, meu professor do coração. Beleza? Então tá bom, galera. Espero que vocês tenham compreendido os dois exercícios que estarão na prova sobre isso, né, sobre funções sintáticas dos pronomes relativos. Vão ser desse jeito aí, vai ter uma frase lá, eu vou pedir para você assinalar qual é a função do termo destacado. Ok? Qual é a função do que, do qual, do onde, do cujo. Belezinha? Tranquilo? Ficou mais sossegadinho? Se ficou com alguma dúvida, pergunta no plantão, não tenha vergonha de perguntar. A gente vai ver mais algumas frases ali no plantão. Se não, chama no WhatsApp que o prof te ajuda, te responde. Belezinha? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Um beijo, um abraço, até mais. Tchau!